Muito bem, estamos recebendo aqui doutor Otacílio Parras Assis, nosso convidado de hoje no Jornal da Band, ex-prefeito doutor Otacílio, médico e pré-candidato para as eleições do ano que vem, é o nosso convidado aqui no Jornal da Band. Muito obrigado, prefeito, uma vez prefeito, sempre prefeito. Doutor Otacílio, obrigado pela presença e a disponibilidade, para estar com a gente aqui no Jornal da Band. Obrigado, bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde. Cristiano, Doni, boa tarde aos amigos e amigas ouvintes da 99.9, Band FM. É um prazer estar aqui mais uma vez, depois de um longo tempo, né? Saí da prefeitura, 3 anos já que terminou o mandato, poucas entrevistas nesse período, né? Primeira entrevista que estamos aqui na Band depois de 3 anos. Pois é, e nesse período, só para a gente fazer uma rápida observação nas suas atividades, o senhor voltou à sua vida ativa na medicina, mas ao mesmo tempo acompanhando também, o senhor fez o sucessor na ocasião e vinha acompanhando o cenário político e a administração atual. Continua a todo ritmo a medicina na sua vida, prefeito? A medicina continua a todo vapor, né? Graças a Deus tem uma clientela fiel, né? A fidelidade é muito importante, né? Principalmente quando a pessoa confia em você, né? Eu, nos 8 anos que estive na prefeitura, à frente do Poder Executivo como prefeito, não abandonei totalmente a ortopedia, continuei estudando, fazendo cursos, congressos, mantenho um pouco de atendimento e cirurgias. Aliás, na Santa Casa eu operava bastante, mas mais pacientes encaminhados por outros médicos, né? Poucas consultas e muitas cirurgias, né? Que é o que interessa para a ortopedia, manter atualizado, né? Retornando ao final do mandato, retornei ao consultório sempre cheio, né? Particular, convênios. Sim. Na Santa Casa atendemos o SUS também, que as pessoas precisam, né? Desse atendimento. A equipe de ortopedia na Santa Casa é uma equipe que se destaca na região, porque prestamos serviços diferenciados, que não é de hoje, né? Desde quando era eu, Sérgio, Zé Antônio, depois eu, Sérgio e Alexandre, nós sempre fizemos em Santa Cruz muitos procedimentos que não eram realizados em toda a região, né? Pelo SUS, inclusive, né? E isso continua até hoje, e aprimorando cada vez mais, acompanhando o desenvolvimento da ciência. O meu filho Mauro, né? Esteve aqui recentemente, falando aí sobre a especialidade dele de ortopedia e quadril. Sim. Né? E o senhor continua então atendendo o SUS? O SUS normal, Unimed consultório, operando, opero 3, 4 cirurgias por semana, certo? Dentro daquele meu ritmo, né? Certo? De não parar nunca, né? Certo? Então, não pode enferrujar, né? O que mantém você atualizado é o trabalho, né? O que mantém a saúde é o trabalho. Então, mas você não faz uma academia, você não faz isso, tanto que eu já trabalho durante o dia, que eu trabalho nos plantões, final de semana, feriado, né? Olha, não sobra tempo para academia não, viu? Certo? Muita coisa a ser feita aí. E isso é bom, porque mantém a sua cabeça ocupada, né? A mente ocupada, você se atualiza, se sente útil perante a população, perante a sociedade. Sentir-se útil é muito importante. Bom, já entrando então nesse período, que o senhor voltou dedicando ainda mais à medicina, mas estava paralelo, até porque havia feito o sucessor na ocasião, o eleito prefeito Diego, e você vinha acompanhando a administração até um dado momento. Quanto tempo que surgiu o chamado racha, ou seja, não houve mais condições de continuar esse alinhamento com o prefeito Diego e o seu acompanhamento, que ele dizia aqui, né? Inclusive que, né, o meu professor falava da gratidão que ele tinha pela sua pessoa e tal, mas depois veio o momento do racha. Quanto tempo durou esse casamento que acabou pintando aí? Mas se me permite, Cristiano, de forma oficial, se houve mesmo esse racha ou não, porque a gente fala, mas oficialmente houve essa conversa entre o senhor e o atual prefeito? Houve aí realmente esse rompimento? A coisa é um pouco complexa, né? Toda história tem um começo, meio e fim, né? Então, se nós pegarmos no meio, as pessoas não entendem, né? Então, para aqueles que não conhecem a história política da cidade, não estão muito ao par, lembrar que o Diego foi funcionário da Santa Casa há muitos anos, entrou lá com 16 anos, né? Eu acompanhei nesse serviço dele muitos anos.
Depois eu levei ele da Santa Casa para a prefeitura, né? Ele não tinha nenhuma experiência em administração de saúde, vou deixar bem claro isso, tá certo? Coloquei ele para trabalhar como secretário lá da Rosângela Alvim, que é uma enfermeira com grande experiência na parte de administração. Aliás, ele estava com secretária interina para mim, até eu colocá-lo como secretário definitivo, depois no segundo ou terceiro ano de mandato. E lá ele ficou, né? Ao longo do tempo, né, eu disse em várias entrevistas que um dos meus secretários seria o candidato a prefeito do grupo. Eu escolheria um dentre eles. Certo? Aí surgiu muitas conversas, né, as pessoas também não entenderam, tínhamos alguns secretários que não eram bem vistos, será que vai ser aquele, será que não vai, né? Certo? Alguns convidados não aceitaram, por exemplo, o Eric Barreto não aceitou ser candidato a prefeito, né? Seria eleito com certeza, né? Certo? E no fim acabei convidando o Diego, né? Até o dia que eu convidei, estava com ele andando de carro lá, vendo obras do Parque das Nações, né? Não sei se do posto de saúde, creche, qualquer coisa lá, entendeu? E até eu convidei, né? E até ele me respondeu que ele não tinha muito interesse no executivo, né? Que o interesse mais era em outros setores, né? E ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo, assessoria, essas coisas todas, mas é uma coisa para o futuro, né? Certo? Você fica de prefeito, né? Você vai se cacifar uma carreira política, né? Dentro da sua área, saúde, né? Que ele era secretário de saúde naquele momento, em São Paulo, qualquer secretaria, qualquer coisa assim. E assim ficou combinado, né? Eu convidei então para ser secretário, para ser candidato a prefeito. Lembrando que naquele momento, né, o apoio da nossa administração era tão grande que qualquer um que eu convidasse seria eleito. Né? Era muito difícil perder a eleição. Por quê? Eu havia sido reeleito contra o ex-prefeito Adilson Mira, sem demérito ao Adilson Mira, que foi prefeito 2 vezes e elegeu a sucessora Maura. Eu havia feito a eleição por 80% contra o ex-prefeito, né? Certo? Nós fizemos em Caporanga, por exemplo, 800 votos contra 32 do ex-prefeito, né? E a nossa administração tinha uma avaliação de quase 100% favorável, né? Quando lancei o Diego como candidato a prefeito. Ele ficou conversado que então ele seria candidato, né? E depois de 4 anos eu voltaria como candidato. Essa foi a história, né? Ele nunca assumiu esse acordo aqui, não sei por que razão. Então existiu esse acordo, com que ele ficaria somente 4 anos. Não é acordo, é uma conversa, né? Um combinado, né? Falou, está falado, né? Certo? Tanto é que nas reuniões com os secretários lá no começo da administração, por várias vezes ele se dirigia aos secretários e falava: é prefeito de um mandato só. E para os vereadores também ele falava que era prefeito de um mandato só. Tá. E daí então o que aconteceu? Que a coisa virou? Entendeu? Mas aí começa a campanha, já começa as pessoas se aproximarem, né? Então, algumas coisinhas surgiram até durante a campanha, algumas coisas até engraçadas, né? Tem alguns comportamentos que você vai, né? Tem uma certa experiência, né? De vida, né? A idade, né? Quando você está atuante, ativo, né? A idade traz experiência e conhecimento para fazer mais e melhor. Algumas pessoas, né, como alguns que estão lá na prefeitura hoje, dizem até que a idade atrapalha, né? Atrapalha para aqueles que estão acomodados na sua vida sem fazer nada, né? Aí, na idade, qualquer pessoa não vai dar problema, né? Certo? E aí, durante a campanha já certas coisinhas você vai enxergando ali, né? De tal maneira até que naquele debate, né, que teve lá organizado pelo Renan, se eu não me engano, né? Certo? Eu que fiquei lá como orientador do atual prefeito, né? Como ele deveria comportar, o que era para falar, que ele realmente não sabia. Vamos dizer que sabia que não sabia, né? A experiência política era minha, né? Certo? As campanhas, inclusive, já havia disputado 4 campanhas, né? Certo? Dizem que 2 derrotadas, não, 4 vitoriosas, né? Certo? Porque você faz um crescendo e transformar a realidade da população. E até comentei com uma pessoa, até esses dias ela recordou para mim, né? Tacílio, você lembra que quando ele estava lá na frente, estava o Severo, o Murilo e ele, e você pegou, olhou para ele e falou para mim: meu futuro adversário. Você chegou a falar isso? Falei, né? Uma pessoa que estava ao meu lado, junto entre os orientadores, entendeu? Meu futuro adversário, né? Porque aí isso foi, aí assumiu, tudo bem, fiz todas as reuniões em todas as secretarias, depois que ele venceu, eu fui em todas as secretarias, todas não,
reunia todos os cargos de confiança lá na saúde, no anfiteatro da saúde, para passar para ele que ele seria o futuro prefeito, aqueles cargos eram dele, e estavam todos à disposição dele de poder trocar todos. Né? Isso é bem claro, isso aí, né? Livre para trocar. O senhor deixou ele à vontade, não teve influência em nenhuma indicação, nada. Tanto é que, diferentemente de agora, né? Na época que eu fui candidato à reeleição, vocês se lembram, inclusive você foi candidato junto comigo, né? Eu proibi os secretários, diretores, cargos de confiança, que são aqueles contratados sem concurso, de colocar adesivo, entregar panfleto, ir nos meus comícios e fazer campanha. Eu proibi. São cargos de confiança e deve trabalhar para o município, não para a pessoa, né? Tá? E até mesmo se manifestar nas redes sociais. Não se manifestar também, para ficar livre depois e montar uma administração novamente. Tá? Tanto é que eu troquei muitos secretários de administração. Não tinha compromisso com eles político, tinha compromisso de trabalho, simplesmente trabalho. Trabalhou, fica. Não deu certo, sai. Simples assim. Tá? Diferentemente de agora, né, que se cobra compromisso dos secretários, de vereadores, de rede social, de tudo mais, né, que tem que estar junto, né, certo? Que tem que estar em rede social, elogiando, dando entrevista, falando a favor. Você se lembra que eu proibia o meu secretário, de quando entrevista, né, de falar da minha pessoa. Era o contrário. Eles eram proibidos da minha pessoa, eles iam falar sobre o trabalho deles na entrevista, mas não da minha pessoa. É uma opção que muitos prefeitos acabam adotando, essa, né? De usar os cargos de comissão, de nomeação, para fazer política. Sim. Eu não usei. Então, esse é o meu jeito de ser. Eu tinha liberdade, né, para administrar e trabalhar, certo? E dessa forma nós nos comportamos. Quando ele assumiu, é claro, com a minha experiência, porque passar essa experiência ao futuro prefeito, certo? Nas reuniões, e não, conversava com ele, não em reuniões dele com os secretários nem com vereadores, né? Com ele pessoalmente, entendeu? Seguia se quisesse, não é obrigado, né? Certo? Mas não fiquei fiscalizando obra, fazendo isso, fazendo aquilo, indo para São Paulo, nem atrás, e nem reunião com os vereadores, nem na Câmara, né? Certo? E tinha total liberdade, né? Mas aí a pessoa vai se rodeando de outras pessoas, cada um tem seus interesses, né? E o senhor acha que os próprios nomes que o senhor indicou lá atrás estariam influenciando e ajudaram nesse rompimento? Ah, com certeza, né? Com certeza, porque esses nomes, eles passaram a ter mais poder, né? Comigo eles tinham um poder limitado, certo? Porque eram acompanhados, o trabalho deles, por mim, fiscalizados por mim, que era o prefeito, entendeu? Eles passaram a ter uma liberdade maior, tá? Como se isso fosse um mérito do prefeito. Não, o prefeito tem que fiscalizar e acompanhar seus secretários, sim, que o dinheiro é do povo, certo? Essa liberdade maior, né, deu poder a eles, né? E passou a ser interessante para eles, né, certo? Que me tirar do processo político e ficar com um novo líder. A gota d'água, prefeito, foi a situação do Bertão, onde até então era secretário de Agricultura, e teve aquela situação, ele acabou. Foi um argumento, né? Isso teve peso. Lá foi um argumento que teve peso, tá certo? De minha parte, né? Porque aquilo foi a hora que ele declarou mesmo, né? Certo? Tá? O trato, a forma como me tratou, desrespeitosa quando eu estava lá no gabinete. Eu entrei lá ainda com os documentos na mão, né? Que eram duas coisas, né? Uma sobre a notificação que eu tinha recebido de imóveis, né? E a outra que eu tinha recebido a notificação de uma condenação que não era definitiva, aqui do juiz de Santa Cruz, em relação às denúncias da prefeitura. E até o Sérgio Debate rememorou isso lá no tempo atrás, né? Falou comigo na época, em que eu havia dito que, caso eu fosse condenado em algum processo, não seria mais candidato, certo? E eu fui lá, como estava com esse processo na mão, fui lá, olha, saiu hoje aqui, estou sabendo em primeira mão, né? Então, fui candidato, fui lá para dizer que não seria mais candidato. Tá? E estava conversando com o Fernando, outro pessoal que estava ali, sobre essa falar, condenação. Então. Não deu tempo. Sobre essa condenação. Entendeu? E por acaso, quando eu cheguei, né, quando eu ganhei a eleição, eu tinha a chave do portão do fundo. É claro que eu devolvi essa chave. Eu ia devolver, tem que ter, porque eu vou ter chave do portão, né? Certo? Eu não era mais prefeito, devolvi a chave, né? Certo?
Aí quando eu cheguei, eu entrava sempre pela porta da frente. O Mirtão, mais um assessor dele, estavam chegando também pela porta dos fundos. E abriu aquela porta basculante. E o senhor entrou? Entrei junto. É porque a conversa, saía a conversa, inclusive que o senhor tinha a chave da prefeitura, o senhor entrava a hora que quisesse lá. Já tinha devolvido fazia tempo. Quando realmente eu tinha a chave do portão. Sim. Tá? E tinha a chave da porta, eu devolvi de imediato. A do portãozinho, eu vi depois. Entendeu? Mas bem antes do rompimento. Certo. Nada, entendeu? Tinha no começo. Tá certo? Aí chegou por acaso, né? Ele estava lá naquele degrau de baixo, né? Aquela escada, recebendo um pessoal lá, acho que era o marreiro, a mulher e filha, qualquer coisa assim, entendeu? E entrou gritando, entendeu? Entrou gritando, o Mirtão tinha trazido o ex-prefeito lá para proteger ele, mais ou menos esses termos, aos berros, né? Não, peraí, não estou aqui para isso, né? Respondi, né? Aí ele entrou lá para dentro, o marreiro, o pessoal, fiquei ele fora e gritei, entendeu? Certo? Que não voltaria mais ao gabinete, somente quando fosse novamente prefeito, né? E voltaria ao gabinete, certo? Aí o senhor não voltou mais? Não voltei mais, claro, certo? E depois disso também não teve diálogo nenhum mais? Algumas tentativas sim, entendeu? Aí não voltei mais lá, certo? Mas, só que, quando ele fez a exoneração da reunião lá, Zé Mirtão, aconteceu uma coisa feia. Igual aconteceu com a demissão do Maurício, né? Certo? 10 dias antes da exoneração, ele ligou, conversou com o Eric Barreto, foi meu secretário de Agricultura, e o convidou para ser secretário. 10 dias antes de exonerar o Mirtão. Tá? O Eric me consultou, o que você acha? Olha, eu acho que você vai entrar numa fria. Você já não aceitou continuar porque estava cansado. Agora você vai entrar para substituir um amigo, não fica bem para você com a nossa idade. Certo? Deixa isso quieto. Falando em exoneração, pulando etapas, e a nossa conversa vai e volta, né? O episódio da semana retrasada, na última sessão, do diretor da Codesan, João Marcelo, veio à tona. Ontem teria tido uma reunião, inclusive o vereador Juninho Souza apresentou um requerimento para abrir uma sindicância e investigar as atitudes do diretor João Marcelo, ex-vereador. E aí o Juninho Souza tirou esse requerimento ontem, após uma reunião, né, que nesta reunião o prefeito teria enviado um recado, né, que ia exonerar de fato o João Marcelo. Mas no meio de tudo dessa caminhada, inclusive até o Jornal Debate publicou isso, que o Diego teria medo de mandar o João Marcelo embora para ele debandar para o seu lado. O senhor teve conhecimento disso? O senhor aceitaria o apoio do João Marcelo caso ele fosse exonerado? E de fato, né, tenho comigo uma fonte aí que ele vai ser exonerado, só não foi ainda porque o prefeito está viajando. Eu tenho pleno conhecimento disso, mas eu gostaria de fazer o histórico e chego lá. Então, no caso do Mirtão, 10 dias antes, ele já estava procurando um novo secretário, né? Convidou o ex-secretário. Então, ele já tinha decidido a demissão do Mirtão antes de qualquer coisa. Mas dizendo que ia ter uma sindicância, qualquer coisa assim. Depois, outro fato de exoneração, que aconteceu da mesma forma, foi a exoneração do Maurício, aquele problema que teve lá na Codesan. Nomeou o João Zé Antonelli. Ele iria demitir, então, o Mirtão, só para a gente entender, independente desse encontro. Se ele for um pivô, então. Isso, ia ser demitido. Usou esse argumento, entendeu? No caso do João Zé Antonelli, que assumiu lá a Codesan, pessoal ótimo, como trabalhador, trabalhou comigo como secretário vários anos, nas finanças, ótimo trabalhador, entendeu? Tá? Mas, como eu também, não tem pavio curto, né? Tem hora que estoura, né? É outra história, entendeu? Mas como funcionário, como pessoa, como prestador de serviço, como conhecedor, é ótimo, né? Mas no caso do Maurício, o mesmo fato. 15 dias antes, ou quase 15 dias antes, o João me confidenciou que havia sido convidado para ser secretário no lugar do Maurício, para ser presidente da Codesan no lugar do Maurício. Eu falei, mas espera aí, o Maurício está sabendo disso? Não. Então eu acho que você não deve aceitar. Certo? E o Maurício dando entrevista sem saber que já estava exonerado. Tá? O prefeito já sabia disso. Mas colocando vereadores dando entrevista na 104 e outros lugares, né? Cobrando a cabeça do Maurício. Então o Maurício chegou um dia lá e pediu demissão. Certo? Então essa forma de agir, de atuar, entendeu? Aí nós vamos chegar no caso do João Marcelo. João Marcelo
diretor financeiro da Codesan, é advogado, né? Diretor financeiro da Codesan, ajuda também na parte jurídica, né? Procuradoria do município, tá? Uma boa aquisição para a Codesan na época, não vou falar contra isso, né? Certo? O trabalho dele, nenhum demérito, né? Até advogado particular meu em várias causas também, certo? Causa civil, foi advogado meu muitas vezes, tá certo? No caso do João Marcelo, surgiu todo esse problema, que é o pessoal dele com o Juninho e a Câmara, né? O desrespeito não é o Juninho, o desrespeito é toda a Câmara, né? A população, né? Então, quando você ofende um negro que está à sua frente, você está ofendendo todos os negros, né? Quando você ofende um obeso, você está ofendendo todos os obesos, né? E no caso, uma ofensa gratuita a um representante da Câmara, representando o povo, a ofensa representa a ofensa a toda a Câmara, tá? Eu entendo dessa forma, né? O Juninho e outros vereadores cobraram a demissão do João Marcelo, uma sindicância, né? O Juninho fez um requerimento para abrir uma sindicância para investigar o ato do comportamento do João Marcelo, porque ele, como nomeado pelo prefeito, né, na Codesan, está sujeito à sindicância. Sim. E a pena máxima da sindicância é a exoneração do cargo, né? Aí fiquei sabendo que ontem, mais ou menos 11 horas, o prefeito foi numa reunião na Câmara. Estava o prefeito, o Psyu, Juninho Souza, Adilson Simão, Lourival Heitor, Cristiano Miranda, que agora é líder do prefeito, político, né? Certo? Está coordenando a parte política aí do prefeito, parece, né? Que estava lá também, e outros vereadores, né? Certo? Do grupo do prefeito, para tomar uma decisão em relação a isso. E é porque eu soube a decisão ontem, né, junto com o pessoal do prefeito, foi pela exoneração do João Marcelo, com a qual eu concordo plenamente, tá certo? Com a exoneração do Marcelo, sem colocar nenhum demérito ao trabalho realizado por ele na Codesan. E sim pela atitude, né? E pela atitude impensada. Atitude impensada também tem consequências, tá certo? Um revólver cai ao chão, dispara uma bala, mata alguém. No jogo, fazer falta sem querer é falta também. Fazer falta sem querer também é falta, só. Né? Então, concordo plenamente, tá certo? Só não concordo com o argumento que foi utilizado lá, que foi usado o Juninho Souza me explicou depois, né? Que foi usado pelo grupo do prefeito, que estava lá, inclusive do prefeito, né? Em que não exonerava, porque se exonerasse, eu chamaria o João Marcelo para participar do meu grupo. Chamaria, prefeito? Em hipótese alguma, né? Acabei de falar. Em hipótese alguma. Então o senhor aceita ou não aceita a nossa situação? Pese ser amigo, meu advogado particular em algumas causas que já foi no passado, certo? Ter contribuído até para a indicação dele para o cargo na Codesan. O prefeito me consultou na época que eu achei boa a indicação, certo? Mas com o fato acontecido, certo? E esse fato acontecido envolvendo principalmente um dos meus grupos, Juninho Souza faz parte do meu grupo, hoje em dia, tá certo? Vai ser candidato a vereador junto conosco, tá certo? Então, em hipótese alguma, alguém que agrediu alguém do meu grupo vai fazer parte do nosso grupo. Impossível isso, né? Certo? Mas o prefeito disse também lá na 104, né? Quando perguntaram da exoneração, ele falou que não ia exonerar dias atrás, né? Porque é o último ano, era ano político, e isso era ruim para o grupo, né? Certo? Perder apoio político. Eu nunca pensei nisso. Exonerei pessoas por telefone. Certo? Está errado? Está errado. E até pessoas que hoje estão contra mim. E o senhor vai falar já sobre isso, que a gente tem um rápido intervalo para fazer, e vamos entrar então na questão do Cristiano de Miranda, né, que até então é cria do Tacílio, foi cria do Tacílio, e hoje já demarcou aí território, né, em apoio ao Diego para as eleições do ano que vem. O ex-prefeito Tacílio vai falar já aqui no Jornal da Band sobre isso, e questão de obras também, como é que ele está vendo a administração, porque até o Diego teve hoje outro dia aqui e falou, né, que pegou obras aí inacabadas. O doutor Tacílio gostaria de falar sobre isso. Isso, vamos falar sobre isso já no Jornal da Band. Surgiu muitos nomes, né? Surgia Mari Manfrim, surgia Rogério Ferrari, surgia Dr. Nantes, surgia o Pegorer da Solito, né? Da Solito não, da Solimã, certo? Surgia Irineu Pegorer também, da São João. O povo citava esses nomes assim com grande quantidade, né?
certo? Mas essas pessoas não aceitaram ser candidatas, né? Na verdade, ventila-se os nomes, né, para ver né, quem que acaba embalando na ideia, né, para ver se Então pega. não está nem surgindo novos nomes. Não estão surgindo, né? E os apoios, por exemplo, na última eleição teve mais 2 concorrentes junto contra o Diego, né, que foi o Severo e o próprio Murilo, né? O senhor tem conversado com esses, conversou já com esses 2 e também com outros atuais vereadores e ex-vereadores, já pensando no ano que vem, prefeito? Olha, vocês podem ver a minha movimentação, né? Apesar do pessoal da prefeitura falar que eu estou todo dia fazendo política, me movimentando, né? Isso não condiz com a verdade, né? Eu não participo de rede social, não sou ativo em rede social, meu Facebook está parado desde a época da campanha da Covid, sem movimentação, tá? Esperando o momento adequado, não é o momento de ficar interferindo na administração. Praticamente não faço reuniões. Quando faço reunião é pública, quando converso com alguém é em público, certo? Recentemente reuni com o Partido Progressista na Câmara Municipal, estava todo o diretório reunido. Isso era a reunião de todo o diretório deles, então umas 30 pessoas lá, toda a chapa de vereador, na qual provavelmente o Juninho Souza seja candidato, né? Junto com o Psyu. E me chamaram lá para me apresentar, eles conhecerem, e depois daria uns dias marcar uma reunião com o atual prefeito também, para depois decidir quem eles iam apoiar, né? E naquela reunião, eu falei, resolveram por aclamação, 100% decidiram apoio a nós. Publicamente está gravado lá, né, na Câmara Municipal. Conversa com pessoas, tive também, conversei com o Murilo, né, publicamente lá no Galeguinho, né, inclusive com o Fernando também conversei, estávamos os 2 juntos, né, certo? O Murilo manifestou a intenção de nos apoiar, ficar junto conosco. O Fernando também manifestou a intenção de ficar junto conosco, já trabalhou comigo, foi secretário de Educação na minha época, né? Certo? Fez um bom trabalho, por sinal. Lá que ele decidiu um dia ser vereador, depois continuar a carreira política dele. Tá? Então as pessoas devagar vão me procurando. O Severo também já conversei, entendeu? Aliás, quem articulou a primeira conversa com o Severo foi o Cristiano Miranda. Né? Primeira conversa, estava eu, o Cristiano Miranda marcou comigo, eu, Cristiano Miranda e o Severo, na casa do Severo. Foi a primeira conversa. O senhor teve outras conversas com ele? Sim, depois sim. Depois eu conversei com o Severo, está aqui para frente, vamos conversar, mas sempre em público, né? Já chegou, bateu o martelo ou não? Sempre conversamos mais umas 3 vezes, né? Viajamos uma vez atrás de partidos políticos, né? Tá? Mas em público, né? Aberto. Demonstrou nada de, como diz, coisas ocultas, né? Reunião secreta, como dizem lá embaixo da prefeitura, né? O Severo chegou a manifestar apoio já ou não? Preciso deixar essa resposta para ele, né? Certo? Eu entendi que sim, mas a resposta definitiva tem que ser dele. Entendi. Tá certo? Mas eu entendi que sim pelos princípios, né? Pela forma que eu penso, pela forma como ele pensa. Com a forma que eu administrei, pela forma que são os administradores de Santa Cruz. Não né? ficou rusgas? Acabou a campanha, acabou. Né? Desde a época de vereadores, teve alguns conflitos, alguns embates, né? E tanto isso que acabou, quase que o senhor perdeu, inclusive, a maioria da Câmara naquela situação, 7-6, depois conseguiu reverter com a vinda do Edivaldo. Não ficou magos, professor? Tem tranquilidade para conversar com esse pessoal aí, para acertar e pedir apoio, de um amor? Quando você faz em prol e benefício da cidade, da população, você tem que relevar esses fatos. Tem que ver a capacidade de trabalho da pessoa e a idoneidade da pessoa. Certo? Você vê, é uma pessoa idônea, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa preparada para fazer política do bem. Preparado para isso. Se o Severo Haja visto o trabalho que ele faz em relação aos animais. Se o Severo não tivesse tido esse racha lá na Câmara com o senhor, ele seria o prefeito hoje? Com certeza seria o prefeito. Seria bem melhor do que está aí. Vamos falar então do Miranda. Cria sua, inclusive, candidato a vereador, né? Disputou uma eleição, não foi eleito, depois foi eleito, reeleito, foi presidente da Câmara, secretário atualmente. E o que houve? E ele deu uma declaração recentemente que teria pedido um dinheiro para o senhor não deu o dinheiro para ele e aí ele aceitou um cargo lá né, da secretaria. Isso procede? Procede, não a versão dele, a versão correta procede. Do dinheiro? Certo? Sim, com certeza. A versão correta procede, mas não da forma como colocado por ele. Tá certo?
A história dele comigo é longa, né? Ele começou na política comigo, foi secretário, foi diretor do meio ambiente, se elegeu graças ao trabalho que fazia junto comigo na prefeitura. Eu apoiei, financei campanha lá no passado, né? Orientei, né? Para que quando vencesse a eleição de vereador, continuasse trabalhando na profissão dele de jardineiro, né? Para fazer um pé de meia, no futuro ter uma grande empresa, não depender da política, tudo orientação. A qual ele não seguiu. Tudo bem, resolveu ficar só na política, assim como outros, tudo bem, nada contra isso aí, tá certo? Mas lá para trás já parou de seguir as orientações, né? Mas, tempos atrás, tenho aqui gravado até hoje, agora se eu soubesse que ia perguntar, tinha deixado no ponto. Não, aqui, só né? para a gente resumir, porque tem Tempos várias atrás, ele mandou uma mensagem, ele não conversou comigo sobre esse assunto, deixar bem claro. Não conversou. Mandou uma mensagem para mim: estou precisando de 10 mil reais emprestado. Pago em 10 pagamentos de 1.000. E eu respondi: não gosto de misturar dinheiro com amizade. Isso não fica bem. E ele respondeu: tudo bem, vamos continuar da forma que está. Essa foi correta. Nunca ele falou, como agora está dizendo em entrevistas, que era para tratar da doença do filho dele, que ele não tinha dinheiro para isso. Tá? Isso ele veio falar agora. Se ele falasse na época, o senhor arrumaria? Com certeza, compraria o remédio. Não emprestaria o dinheiro. Compraria o remédio como fiz para muitas pessoas em Santa Cruz desconhecidas. E assim como meu filho Mauro faz. Compraria o remédio para o filho dele. Mas não emprestaria o dinheiro. Certo? Isso sim. Mas não falou. Falou que precisava de 10 mil emprestados para pagar em 10 pagamentos. E eu respondi: não gosto de misturar dinheiro com amizade. E até então ele era vereador ainda. Vereador, com certeza. Vereador. Entendeu? Aí Agora, seguiu, e aí ele chegou à situação que ele foi convidado para... tempos depois, muito tempo depois, né? Aí foi convidado para ser secretário, certo? Chegou a te consultar? Sim, entendeu? Já tinha convidado várias vezes. Aí acho que a Dilson que convidou ele, tá, marcou para ele conversar com o prefeito. Eu estava de plantão na Santa Casa, naquela época tinha plantão na Santa Casa, agora não tem mais plantão de ortopedia, mas tinha, entendeu? E passou na ortopedia, passa aqui conversar, passou lá conversar, entendeu? Olha, você está sendo convidado como político ou como técnico? Não, o prefeito está com problema, não está dando conta do serviço, cidade suja, viu, todos, né? Você aceita como técnico e a política se resolve-se depois. Deixa bem claro ao prefeito, você lá como técnico, certo? E assim foi feito. Eu dei entrevista em outras rádios, né? Certo? Inclusive na comunitária, que ele estava lá como técnico e não como político, certo? Mas com o passar dos tempos, né? Certo? É lógico, começa a receber aquelas pressõezinhas, né? Que na realidade ele foi como técnico e estava sendo convidado como político, né? É claro, né? Certo? Natural. Porque ele, até aquele momento era o ponta de lança meu, era ele, o presidente do partido, o nosso filiado, né? Aí passaram meses e meses, né? Certo? Aí um belo dia, alguns dias antes dele romper, nós íamos conversado. Olha, ele falou assim: eu tenho que resolver isso, né? Eu também acho. Se eu deixar muito lá para frente, fica mal isso aí. Você já acertou a sua situação financeira? Então você sai, volta para a Câmara. Entrega o cargo e volta para cá. Entrega, volta para a Câmara já. E acabou. Quero voltar já. Certo? Não espera março. Entendeu? Que aí realmente pega mal, né? Certo? Passou uns tempos, um dia à noite ele me ligou, terça ou quarta noite. Eu tinha o procurado, ele me ligou depois da noite, colocando que ele tinha que resolver aquela noite, tá? Que ele estava sendo pressionado pelo grupo, porque ia passar por traidor se ele ficasse lá e depois me apoiasse. Ao que eu respondi para ele: só tem uma forma de você não passar por traidor, isso aí agora. Se você ficar lá e me apoiar, você traiu o prefeito. Se você ficar lá e apoiar o prefeito, você traiu eu e coloquei você na política. É a única forma de você sair agora. Ao que ele respondeu: mas como secretário eu ganho 7, 8 mil, como vereador 3 mil. Então você resolve o que você faz da vida, entendeu? E ele decidiu ficar.
No dia seguinte tentei falar com ele, estava uns fogos na cidade, não atendeu, depois uma tardezinha, uma noite ele me ligou, tinha resolvido continuar lá, certo? E romper comigo e apoiar o prefeito. Decisão política dele, certo? Tá? Só que agora em algumas entrevistas ele tem colocado, né, a doença do filho no meio, certo? Que eu não quis emprestar dinheiro, meu filho estava doente, né? Ele não pediu dinheiro para tratar do filho. Se tivesse pedido, tinha comprado remédio e nunca daria dinheiro, em hipótese alguma. Muito bem, meio dia 39, o ex-prefeito doutor Otacílio está com a gente. Vamos agora, prefeito, num ping-pong, para a gente poder falar na questão de gestão pública mesmo. O atual prefeito Diego, inclusive, falou que o senhor deixou aí, como é que é? Herança de viúva. Herança de viúva. Tem bastante obras inacabadas. Obras inacabadas. E não deu conta de terminar no seu governo, por qual motivo, prefeito? Olha, isso é o meu ponto de vista, né? A Maura me deixou sem casa CDH autorizada, sem começar. Eu agradeci a ela quando inaugurei as casas e coloquei ela no palanque. Ela me deixou Sebastião Jacinto inacabada, com dinheiro em caixa para fazer. Eu agradeci a ela. Ela deixou Núcleo Daisy, se eu não me engano, está no Jardim Santana, na frente da Praça Santana, começado. Eu terminei e coloquei o nome dela na placa. Iniciada a administração Maura, terminado na minha. Olha só as referências, né? Agora, eu deixo uma creche construída metade. Já era para ter terminado essas creches? Já era para ter terminado, há 3 anos que não continuou. A outra creche pela metade, que não continuou. Com dinheiro em caixa, bem entendido. Não tinha dinheiro em caixa, certo? Tá? O museu, a empresa quebrada, deveria continuar. Também está lá parado. Parque Ecológico, prefeito. Parque Ecológico, começou lá o restaurante não terminou. 3 anos. Aliás, o que nós fizemos foi desassorear os lagos, né, que era tudo brejo. Desassoreou tudo de novo. Vai ter que dragar novamente. Tá certo? Agora, a obra que está embaixo da terra, com tubulações de mais de 200 metros de comprimento, com 1,5 metro de diâmetro, para levar aquelas águas da estação até lá na APP, eles não veem. Dinheiro em caixa de R$1 milhão para fazer rampas. Que não fez até agora, e quando fez, mal feita. Teve problema a situação. Dinheiro em caixa para construir lá no aterro sanitário a usina de reciclagem de lixo, que até hoje não está funcionando e ainda pegou fogo. Por falta de cuidados, pegou fogo. Pegou fogo na região. Se tivesse cuidando, estava limpo, tinha pego fogo. Aliás, pegou fogo numa parte da usina, no trator de esteira que estava lá, que falaram que era sucata, mas funcionava. E nas 2 trituradoras de galho, uma que eu comprei do governo do estado. Falta de cuidados. Isso nós deixamos. E assim, outras obras. Nós deixamos recursos em caixa para trabalhar. E a questão das casas populares, prefeito? Deixou o terreno, aí eu disse que a CDHU não aceitou o terreno. Então, veja bem. Nós iniciamos a desapropriação de 10 alqueires da família Qualiato nos altos lá da Expo Parque. Bem atrás da Expo Parque. Na sequência da Expo Parque. Continuando. Na sequência, a avenida continua, sim, continuaria a avenida, certo? Onde ficam as caçambas lá? A direita seria o CDHU e a esquerda a continuação do Jardim Califórnia, que está continuando até lá para cima. Certo. Já foi autorizado mais, né? Lá para cima, o loteamento, tá certo? Aí foi recusado pelo CDHU com o argumento de que é 600 metros do perímetro urbano. Foi a resposta que a Secretaria de Obras mandou para o Lorival Heitor, que me entregou pessoalmente. Tá certo? Só que esqueceram de dizer para o CDHU, tá, que a Expo Parque não faz parte do perímetro urbano, lá é rural. Então, na realidade, está anexo à Expo Parque, que é urbanizado, mas não consta como urbano. E a ideia originária era você pegar os 10 alqueires apropriados, mais os 7 alqueires da Expo Parque, junto numa área única, e você faz o loteamento da prefeitura inteiro, de tal maneira que a área institucional ficaria onde está a Expo Parque. Tá? Toda essa área de lazer já estaria onde está. Você teria direito a mais lotes lá para cima. Nenhuma argumentação foi feita ao CDHU para justificar o CDHU naquele local, certo? E que a área era muito grande,
CDHU só autoriza coisa pequena. Você compra uma área grande e você vai fazendo os módulos conforme a necessidade da E população. futuramente você ligaria o Jardim União, Santana, tudo ali por trás, né? Você pensa daqui 20 anos todo. Não, do outro lado da Expo Pardo, né, quando você vai daqui para lá à direita, da Expo Pardo, atrás onde seria a clínica de atenção aos animais, vai ser a continuação do Bosque Eucaliptos, loteamento de luxo. Vai ser exatamente ali. A continuação do bosque é lá, que vai sair provavelmente logo, tá certo? O lugar mais caro da cidade é lá. Sim. Certo? Isso não foi dado continuidade. Aí apresentou como argumento que era um terreno lá no vizinho do Jardim Fátima, né, para construir casa, um terreno que tem uma declividade absurda, que o CDHU não aprova. E usou como argumento que eu aprovei o Jardim Fátima, que é caído também. Só que o Jardim Fátima é Minha Casa Minha Vida, empreendimento particular. Se o custo é maior, quem paga é o empreendedor. CDHU não aprova. CDHU é preço fixo. A casa é preço fixo. Então, se você tem muito muros de arrimo, aumenta o custo. Uma coisa é o governo, outra coisa é uma empresa privada. Lógico, é diferente. Foi uma construtora, né, do Jardim Califórnia, Pacaembu, Jardim Fátima. O senhor acredita que era para o prefeito Jardim Diego? Luiz agora. O senhor acredita que era para o prefeito Diego estar entregando casa já? Dava tempo de construir casa numa data? Com certeza. Entregou 60 que eu tinha aprovado e começado, né? Certo? Que é a continuação lá do CDHU. Cidade Jardim, né? Cidade Jardim. Durante Só para a você pandemia. ver, Cidade Jardim, quando nós aprovamos o loteamento, a nova fase, né? Não era 60, se eu não me engano, era 80. Ou mais. Mas tem uma quadra que depois nós oferecemos ao governo para construir escola, tá? Uma quadra ali dentro mesmo. Aquela que está no meio do Cidade Jardim, lá? Isso, que o CDHU não aceitou porque é muito caída. Agora compara aquela com o Jardim Fátima. Entendeu? Não aceitou. Então, esse é o critério. Certo? Agora trocou o governador. Aí é outra realidade. A prioridade do governador hoje é reurbanizar o centro de São Paulo. É trazer moradias na cidade de São Paulo, que é onde é mais crítico. Tá? Porque falar que o governador não vai investir em CDHU é mentira. Tá? Vai, ele é obrigado. Quem criou essa lei foi Quércia, quando foi governador. Um percentual da arrecadação de ICM do Estado tem meta a ser atingida. é obrigatório em casas populares, em melhorias de casas populares. Entendeu? Então, em algum lugar fazer. Né? Não tem projetos em cidades pequenas, porque a prioridade agora é reurbanização e casas no centro de São Paulo. Prefeito, meio-dia 46, nós já vamos partir para o final e eu gostaria antes, porque tem uma situação aí do então deputado Madalena, que estava muito próximo do Diego e dava sinais, inclusive, que apoiaria o Diego numa suposta candidatura para o ano que vem, uma disputa com você. Como você tem conversado com o deputado Madalena e como que fica a situação do PL em Santa Cruz, pensando nas eleições? Eu não digo nem a situação do PL, né? A situação do Ricardo. Do Ricardo próprio. A situação do Ricardo, na realidade, não é nem política, é familiar, né? Certo? Nós somos parentes, somos primos, né? O pai dele é meu primo, é o primo mais velho, né? Chamado de primário, que é o primo Mário, né? E a irmã do primário, né? Era Primavera, que é a prima chamada Vera, né? É a Primavera e primário, né? É os primos mais velhos da nossa família, né? Nós tratamos como tio Mário e tia Vera. Então, o Ricardo é meu primo, certo? Tanto que foi seu candidato a vice em 2004, né? Exatamente. Primeira eleição sua. E a esposa do Ricardo também, entendeu? Certo? A família da esposa do Ricardo é parente do meu pai também. Entendeu? Assim como a esposa do Ricardo é parente do pai dele. Né? Distante, mas são parentes, né? Mais próximo do meu pai. Né? Por questão até familiar. Né? É quase que humanamente impossível que não caminhemos juntos sempre. Essa é a minha colocação. Sem entrar no mérito político das coisas, né? Certo? Que pode, algumas pessoas terem um pensamento diferente, né? Você acredita então que ele vai te apoiar ano que vem? Não, tenho certeza. Aqui é 99.9? É 99.999. Aí. Prefeito, queremos agradecer a sua participação. O senhor virá em outras ocasiões para a gente atualizar, porque são diversos assuntos, né? Mas antes a gente quer agradecer e deixar suas considerações, então. E dizer também que aproveitar rapidinho, Cristiano, a gente está fazendo a transmissão simultânea pela IBTV também, muita gente mandando abraço aqui nos comentários, né? Nós fizemos 2 etapas de live, a primeira e na segunda aqui muita gente mandando abraço aí do senhor. Estou transferindo esse abraço aí da população pro senhor aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, prefeito. Posso falar alguma coisa? Pode, suas considerações. Obrigado. Depois de um longo e tenebroso inverno, durante 3 anos, né?
estou longe da prefeitura, nós não somos notícia mais, né? Certo? Então, agora estamos aqui hoje, estamos virando notícia, certo? Nessa entrevista, dar nossos esclarecimentos, agradecer a Band, agradecer a vocês, nossos amigos, né? Certo? Que fazem um jornalismo realmente sério, né? Alguns falam que são sérios, mas não são, não, né? Parece que contam piada. Dizer da nossa vontade de continuar trabalhando por Santa Cruz, como médico, como administrador, como prefeito. Eu não digo nem que é meta de vida, que é esse sonho realizado, né, de criança, de um dia conseguir transformar nossa cidade. Em 8 anos conseguimos dar um início grande, transformando a cidade, entregar para o atual prefeito uma cidade preparada para outras coisas e outros eventos. Dizer que ninguém faz esporte se não tiver infraestrutura. Hoje se faz esporte, que a infraestrutura nós construímos. Ninguém faz saúde se não tiver infraestrutura. Nós fizemos a infraestrutura da saúde. Ninguém faz social sem infraestrutura. Nós fizemos a infraestrutura social. Ninguém faz cultura. Nós fizemos a infraestrutura da cultura. Nós criamos muita infraestrutura para que fosse realizado as atividades. Poderiam ser realizadas melhor. E vamos, com certeza, se formos um dia candidatos e eleitos para prefeito de Santa Cruz, continuar tudo aquilo que é bom, continuar todas as atividades esportivas, mas mais e melhor, continuar tudo aquilo que é cultura, que é lazer e turístico, mais e melhor, e mais importante, mais barato. Isso é uma grande crítica em relação a essa administração, o custo das coisas. O custo das coisas está muito alto. É interessante, é importante o lazer? É. Nós fazíamos o rock, assumimos o festival de rock, era uma coisinha lá na estação. O Maurício era meu secretário. Maurício, entra na frente dessa molecada, vamos estimular. Fizemos o Rock Rio, lá na Expo Parque, virou referência nacional. Está lá. E outros eventos que fomos criados. Transformamos a festa do peão, que é, desculpa, Marreiro, essa festa era uma festinha lá embaixo, lembra disso aí? E eu falei para você, Marreiro, sua festa vai se tornar grande. E você vai ficar até independente sem precisar da prefeitura. Tão grande que ela vai ficar. E hoje realmente ela é muito grande. É uma das maiores festas de portão aberto no interior do estado, aqui estado do Brasil. Tá? Isso da nossa administração. Esses começos, né, para que se ocorra. Construímos casas, postos de saúde, creches. Nunca paramos de investir no material, no social, no psicológico, na saúde das pessoas, no emprego principalmente. As pessoas falam, ninguém traz uma grande empresa para Santa Cruz. Meu Deus, emprego se faz transformando a cidade. E é isso que nós fizemos. Santa Cruz é uma das cidades que menos desemprego. Por quê? A cidade está preparada para receber os empresários, para receber as pessoas. As pessoas de Ourinhos vêm trabalhar em Santa Cruz. Os de Santa Cruz não vão trabalhar lá. É diferente. De Pau Sul trabalha aqui. Do Chavante trabalha aqui. Bernardino trabalha aqui. São Pedro trabalha aqui. Espírito Santo trabalha aqui. Os nossos não precisam trabalhar lá. Porque nós transformamos a cidade. De tal maneira que hoje, o grande orgulho das pessoas da Cruz é o orgulho de ser santacruzense. Coisa que, 20 anos atrás, desprezavam a nossa cidade, porque a nossa cidade era suja, era abandonada, era desrespeitada e, acima de tudo, ninguém respeitava os políticos. Isso nós conseguimos fazer transformação. Eu dizia, lá no passado, pensou diferente, vote do Dr. Otacílio. Estão querendo tomar esse slogan meu. Esse slogan é meu. Pensou diferente, pensou novo, vote do Dr. Otacílio. Idade não significa ser velho ou ser novo. Ser novo é aquilo que a pessoa pensa. Ser novo é aquilo que a pessoa faz. Um jovem pode ser um velho de pensamento. Um jovem pode ser um velho na política. Recuperar e restaurar a política antiga do passado. A política do favor, do empreguismo, do dinheiro, da compra. Obrigado, desculpa do desabafo aí, mas esse é o Dr. Otacílio. Dr. Otacílio que fala e faz. Obrigado. Obrigado, doutor Otacílio Parras Assis.